Hoje é um dia muito significativo em que nosso Pai Celestial ascendeu ao céu, depois de terminar o seu ministério de 37 anos nesta terra. Portanto, hoje, eu gostaria de gravar a vontade do Pai nos nossos corações mais uma vez e ruminar o significado da missão do Evangelho confiada a nós, através das profecias e ensinamentos da Bíblia. Em Deuteronômio, capítulo 28, nós podemos encontrar a vontade de Deus. Vamos receber bênçãos de Deus e sejamos os mensageiros de Deus, que podem transmitir as bênçãos de Deus a todas as pessoas do mundo. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre o quê? Sobre todas as nações da terra. Em dezembro de 2016, Deus me deu uma oportunidade de fazer um discurso na ONU. Eu fui lá e voltei com alegria. O discurso que eu fiz foi somente sobre nosso Deus. Aqui está escrito, Deus te exaltará sobre todas as nações. Vejamos o versículo 2. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua maçadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito ao saíres. Se vivermos segundo os ensinamentos de Deus, seremos benditos ao entrarmos e sairmos. As bênçãos sempre estão seguindo atrás de nós, em todos os lugares. Por 37 anos, guiando este Evangelho, o nosso Pai Celestial nos orientou e nos iluminou. Eu creio que dentre muitos ensinamentos do Pai, o mais importante é compartilhar as bênçãos de Deus com todas as nações. Em Deuteronômio, capítulo 28, tem uma condição para sermos abençoados quando nós entrarmos e abençoados quando sairmos. O que é isto? É ouvir a voz de Deus. Se ouvirmos e guardarmos a palavra de Deus, então seremos abençoados quando entrarmos e quando sairmos. Vejamos o versículo 7. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor, teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor, teu Deus, e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Pessoal, se nós obedecermos absolutamente a Deus, este Evangelho será difundido em Samaria e aos confins da terra rapidamente. Deus abrirá o caminho milagrosamente. Ele chamará muitos filhos de Sião para estarem dentro da verdade. Vamos obedecer a Deus e praticar os seus ensinamentos. Vamos levar uma vida conforme os ensinamentos de Deus. Então, assim, seremos abençoados ao entrarmos e ao sairmos. Isto é o que Deus prometeu. Deus também prometeu que nos faria por cabeça, não por cauda. Vamos continuar com o versículo 11. Aqui está escrito, o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra, no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Deus nos prometeu nos colocar por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor, teu Deus.
que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses, para os servires. Pessoal, quem prometeu isso? Na promessa de Deus não há mentira. Se cumprirá com certeza conforme Ele disse. Deus prometeu que seremos abençoados ao entrarmos e ao sairmos, e que Ele nos exaltará sobre todas as nações como cabeça, não por cauda. Nossa Igreja de Deus recebeu esta bênção e agora prega as boas novas. E então as pessoas do mundo dizem, nós, finalmente, encontramos a verdade que esperávamos. As pessoas estão se regozijando e tal fragrância de Sião está transbordando por todo o mundo, certo? Agora, nós estamos esperando como o pai e a mãe guiarão este Evangelho a ser pregado. Acima de tudo, para com nós, os seus filhos, Deus pede para tomarmos a liderança em sermos benditos. Se nós primeiro vivermos em obediência à palavra de Deus e seguirmos os seus ensinamentos, Deus nos porá por cabeça de todos, não por cauda, e fará nossos inimigos, que se levantam contra nós, vindo por um caminho, fugirem de nós por 7 caminhos. Deus afirmou que eles ficarão assustados ao ponto de perder o controle e fugirão em todas as direções. A promessa em Deuteronômio, capítulo 28, é feita por Deus, que não tem mentira nela. Se nós adquirirmos fé em Deus, através deste assunto, o poder de Deus Elohim, nós poderemos crer como Deus cumprirá a missão. Então, nós podemos entender a promessa de Deus em Deuteronômio, capítulo 28. Vejamos Isaías, capítulo 40, versículo 15. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. A mensagem que Deus quer entregar à humanidade através de Isaías capítulo 40, versículo 15, é que a terra é tão pequena que é como nada aos olhos de Deus. Mas, aos olhos de Deus, a terra é como um pingo em um balde. Se nós tivermos o mesmo ponto de vista de Deus, nós podemos obter a resposta do porquê a obra da pregação será cumprida facilmente. A Terra tem cerca de 12.760 quilômetros de diâmetro. Até hoje, enquanto vivemos, nós tínhamos uma compreensão com uma perspectiva a partir da Terra. E dentro da Terra, olhávamos somente para a Terra. Contudo, hoje, vamos mudar nosso ponto de vista um pouco e olhar para a Terra a partir do espaço. Esta é a Terra vista de Saturno. A Terra vista de Saturno é assim pequena. Neste pequeno local, 7 bilhões. Neste local, muitas pessoas estão vivendo densamente. Lá, algumas pessoas tratam as outras com inferioridade, dizendo que têm um grande poder. E algumas pessoas se vangloriam sobre a sua riqueza. Não importa o que elas façam, todas as coisas estão ocorrendo na Terra, tão pequena como este ponto. Este é o sistema solar aonde a Terra pertence. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, e qual é o próximo? Netuno. O nosso planeta está em escala reduzida com base no tamanho real. Que tal a Terra? É grande ou pequena? Vendo outros planetas, Saturno é bem grande. E Júpiter também não é pequeno. Se Deus nos mandasse pregar em Júpiter ou Saturno, se o Evangelho tivesse de ser pregado aos confins de um desses planetas,
nós teríamos que trabalhar algumas décadas ou alguns séculos mais. Que gratos nós somos por Deus ter nos pedido para pregar em Samaria e aos confins desta pequena terra. Vivendo neste pequeno lugar, nós dividimos as pessoas em algumas categorias: os que são bem-sucedidos e os que não são, os que têm poder e os que não têm, e os que têm muita riqueza e os que não têm. É muito triste dividir as pessoas desta maneira. E isso acontece neste pequeno planeta Terra. Quando questionadas, quem ganhou mais dinheiro na Terra? As pessoas frequentemente respondem que é Bill Gates, o presidente da Microsoft. O lucro que ele consegue em um ano é astronômico. É além da nossa imaginação. Assim as pessoas se referem a ele como o homem mais rico do mundo. Então, Bill Gates é um homem de sucesso? Eu acho que eu não tenho sentimentos pessoais sobre ele. Mas, do nosso ponto de vista espiritual, para ele ter sucesso, deve receber nossa verdade. Quando ele receber a verdade, podemos dizer que ele foi bem-sucedido. Agora, contudo, é difícil dizer que ele é um homem de sucesso. Mesmo que Bill Gates invista toda a sua riqueza para comprar este planeta, quanto ele pode comprar? Ele pode comprar metade da Terra? Nosso Deus disse que nós não devemos prestar atenção somente nesta pequena Terra. Agora, nós precisamos ampliar nosso ponto de vista e olhar para cima, para ver o mundo celestial. As coisas terrenas são muito pequenas e não têm muito valor. Aqueles que desejam a verdade e grandes bênçãos devem perseguir as coisas lá de cima, as coisas celestiais. Como vocês podem ver, quão pequena é a Terra? Comparada com Júpiter, quão pequena é a Terra? Que tal quando comparada com Saturno? É tão pequena como um garoto pequeno. Agora este pequeno planeta está flutuando no universo. Alguns dizem, viajar de avião ao exterior é o desejo da minha vida. Mas não precisamos sonhar com isso, pois agora estamos viajando pelo universo. Olhem para a localização da Terra. Ela não está flutuando no meio do universo? Agora estamos viajando no universo. Como as pessoas não sentem, elas dizem, eu desejo viajar de avião ao exterior, ou eu desejo viajar para a ilha de Jeju. De fato, estamos agora viajando ao redor da órbita do espaço, certo? Nós giramos ao redor do Sol em 365 dias. Estamos continuamente fazendo essa viagem. Para este pequeno planeta Terra, Deus mencionou, 2.700 anos atrás, pelo profeta Isaías. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. Então, pessoal, quem opera, administra este sistema solar? Quem o criou? Aquele que criou o universo e o administra. É nosso Deus Pai e Deus Mãe, não é mesmo? Neste sistema solar, a Terra é tão pequena. Agora, vamos ampliar a escala um pouco mais. A fim de entender o universo, antes de tudo, nós precisamos entender uma existência chamada luz. Como a Terra é um planeta tão pequeno, não há régua para medir o universo na Terra. Para isso, Deus fez uma régua chamada luz que percorre 300 mil quilômetros por segundo. Dizem que a luz viaja ao redor da Terra 7 vezes e meia em um segundo, certo? A distância que a luz pode percorrer em um ano é 9 trilhões e 460 bilhões de quilômetros. Esta é uma régua que Deus fez para medirmos a distância entre as estrelas. Dentro da Terra, não se precisa ter esta régua.
A distância que a luz viaja em um ano é chamada de um ano-luz. A luz se move 9 trilhões e 460 bilhões de quilômetros em um ano. Olhemos bem para a nossa galáxia, aonde nosso sistema solar e nosso planeta Terra pertencem. Quando eu visitei a Índia e o Nepal, eu ouvi que a visão dos nossos membros locais é tão boa que eles podem ver algo de uma distância longa. Por isso eu fiz uma pergunta aos membros. Eu ouvi que vocês têm uma boa visão. Então, poderiam achar onde a Terra está? Na nossa galáxia? O planeta Terra na nossa galáxia, vocês também podem tentar buscá-lo. Nesta galáxia, não há como ver onde a Terra está. Isso porque a Terra é tão pequena e insignificante. Mas as pessoas se vangloriam, dizendo que possuem mais poder ou riqueza do que qualquer outro nesta Terra. Pessoal, se nós abrirmos nossos olhos espirituais e olharmos ao redor, Deus nos permitirá obter a resposta para a pergunta: o que nós devemos buscar para realmente ter sucesso na nossa vida? Porque Deus nos diz para buscar as coisas celestiais, ao invés das coisas terrenas? Olhando para a Terra de uma longa distância, fora da Terra, nós podemos encontrar a resposta facilmente. Diz-se que a nossa galáxia mede 100 mil anos-luz de diâmetro. Quando a luz percorre 100 mil anos, ela pode viajar de uma ponta à outra da nossa galáxia. Não é um mundo realmente maravilhoso, enorme e incrível? Quem criou este mundo? Deus Elohim. Este é o mundo que Deus Pai e Deus Mãe criaram. Quem administra este mundo? Deus administra este mundo. Se houver uma margem de erro, um pequeno erro, as estrelas se colidirão e as explosões ocorrerão nas estrelas. Para as estrelas não se colidirem, nosso Deus as opera com muita precisão. A respeito deste mundo preciso, se alguém diz: o mundo foi gerado espontaneamente, ele deve ser um homem tolo. Foi relatado que na nossa galáxia há cerca de 200 bilhões de estrelas como o Sol. Assim, mesmo que alguém se torne o maior na Terra, isso é apenas como gritar "viva" em um pequeno ponto. Vamos supor que contemos 200 bilhões de estrelas. Se contarmos uma estrela por segundo, leva mais de 6 mil anos para contar todas elas. Eu digo isto para dizer que não é pequeno o número de estrelas. Quando se trata de 6 mil anos, é o período desde Adão até agora. Mesmo que as estrelas na nossa galáxia fossem contadas a cada segundo, desde os dias do primeiro ancestral da nossa fé, Adão, até estes dias, elas não podem ser contadas. Deus que criou este mundo é realmente incrível, não é? E nós servimos o Deus Criador como nosso Pai e nossa Mãe. Apenas nossa galáxia é incrível e maravilhosa o suficiente. Agora, vou perguntar algo a vocês. Vocês realmente creem que Deus criou este mundo e o opera? Vocês podem crer nisso? Agora vou fazer uma segunda pergunta. Vocês acreditam no poder de Deus? Que tipo de poder vocês acreditam que Deus tem? Deus Elohim criou o universo inteiro e opera todo o universo. De acordo com Isaías, capítulo 40, o pequeno planeta Terra é apenas um pingo em um balde e um grão de pó na balança. Aquele que considera a Terra dessa forma é o nosso Deus. Vocês realmente creem que Deus Pai e Deus Mãe criaram o universo inteiro e têm poder para operá-lo? Os que estão aqui hoje serão todos abençoados. Nós somos os filhos de Deus Pai e Deus Mãe. Vocês creem nisso também?
Então, nós podemos cumprir absolutamente a missão de pregar para as pessoas de todo o mundo com o poder do Pai e da Mãe. Isso porque Deus nos deu quais palavras? Ele disse, estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu te ajudarei. Olhem para o universo com uma visão maior. Deus criou o universo enorme e o administra. Esse Deus prometeu nos ajudar. Hoje também ele disse em Deuteronômio, capítulo 28, Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Quando nossa vida, nossa vivência, nossa existência vai de acordo com a palavra de Deus, quando obedecemos e seguimos os mandamentos, leis e juízos de Deus, nós seremos benditos ao entrarmos e benditos ao sairmos. E Deus nos exaltará sobre todas as nações e nos porá por cabeça e não por cauda. Ainda que nossos inimigos venham por um caminho, eles fugirão de nós por 7 caminhos. Nós acreditamos em Deus Elohim, que criou o mundo e o administra. Não é? Deus Todo-Poderoso prometeu, eu te ajudarei. As pessoas no mundo diziam, a Igreja de Deus parece fraca, desaparecerá logo. Quando o pai proclamava o Evangelho e ascendeu ao céu, e também quando a mãe pregava a verdade, nos primeiros dias, muitas pessoas diziam isso sobre nossa Igreja de Deus. Porém, o pai não se importava com o que aquelas pessoas diziam ao redor e constantemente nos mencionava a profecia. As nações afluirão e os reis virão. Nós crescemos ouvindo a profecia. Nós fomos ensinados pelo Pai, ouvindo as profecias. Então, quando nós começamos a pregar nos Estados Unidos e enviamos os missionários aos países do exterior, nós todos temos essa fé. Nós não pensamos, nós faremos isso com nossa habilidade, mas temos fé. Nós iremos crendo na promessa do Pai e da Mãe. Como nós saímos com fé, hoje muitas nações estão correndo para os braços do Pai e da Mãe. Isso acontece porque cremos na promessa de Deus, eu te ajudarei. Deus Todo-Poderoso está conosco e nos ajuda. E se uma criança quer ajudar seus pais a limpar a casa, segurando uma vassoura? Há algum pai ou mãe que encarrega seu filho pequeno do trabalho pesado e difícil? Eles encarregam sua criança com um trabalho muito fácil e leve para que ela consiga fazê-lo. É o mesmo com a obra de pregar. Para que eu possa fazer, para que vocês possam fazer, e para que todos nós possamos fazer, Deus sistematizou toda a obra dessa maneira. Vamos nos animar e entregar as palavras de bênção e de vida de Deus para todas as pessoas do mundo. Este é um ensinamento de Deus em Isaías capítulo 14, versículo 24. Aqui diz, jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo, como pensei, assim sucederá, e, como determinei, assim se efetuará. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Isso não significa que será certamente cumprido? O Pai escreveu no seu livro da verdade, Visitantes do Mundo Angélico, capítulo 3. De acordo com os astrônomos, nossa galáxia tem 100.000 anos-luz de diâmetro e ela contém aproximadamente 200 bilhões de estrelas como o Sol. Além disso, existem mais de 200 bilhões de galáxias no grande universo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O mundo que Deus preparou é assim como está escrito. Pessoal, Deus criou esse tipo de mundo. Deus opera e administra esse mundo. Vamos em direção a esse mundo abençoado que Deus prometeu e preparou. Nós estamos agora vivendo neste pequeno planeta Terra e nos foi dito para entregar as bênçãos
a todas as pessoas. Se eles aceitam os presentes abençoados, o seu futuro será brilhante. Se não aceitam, eles perderão a oportunidade para sempre. Deus nos deu este grande privilégio e nos confiou com a missão de pregar a toda a humanidade. Por isso, quando nós pregamos, que tipo de mentalidade nós devemos ter? Se você não receber esta bênção, você sofrerá uma grande perda. Você não poderá evitar cair na punição do fogo eterno. Por favor, aceite a bênção celestial que Deus preparou. Dizendo assim, quem anda entregando as bênçãos somos nós, os filhos de Sião. Sócrates disse, conhece-te a ti mesmo. Nós conhecemos quem nós somos, e assim compreendemos que não precisamos nos gloriar sobre nós mesmos, ou oprimir e machucar os outros. No universo, a Terra é tão pequena. Nós estamos agora vivendo neste pequeno espaço. Neste pequeno lugar, nós estamos vivendo uma única vida. Como é apenas uma única vida, para o que nós devemos viver? Como nós podemos viver para dizer que vivemos a vida mais sábia e próspera? Para isso, Deus disse a nós, seus filhos, para entregar as bênçãos de Deus à humanidade. E agora nós estamos fazendo a obra. Um termo bíblico para isso é pregação. Pregar não é uma obra simples, é distribuir bênçãos para a humanidade. Se aceitam, receberão bênçãos inimagináveis de Deus. Herdarão um mundo de outra dimensão. Deus mostra interesse neste pequeno planeta Terra, cujos seres não fazem qualquer diferença, quer existam, quer não. Este fato, por si só, é realmente grande graça, não é? Deus queria nos abençoar. Deus queria salvar a nós, os pecadores que estavam destinados a morrer. Por isso, Ele veio a esta terra revestido de carne. É realmente uma graça pela qual até mesmo os anjos, no céu, nos invejam. Quando Deus veio a esta terra, que vida humilde Ele levou. Ele nunca oprimiu ou perseguiu ninguém. Ele somente teve piedade dos seres humanos e teve misericórdia deles. Ainda que Ele tenha sido perseguido e sofrido aflições, Ele colocou todos os seus esforços em nos iluminar com suas bênçãos. Pai Ansan-hon, ele veio à Terra e percorreu o caminho do Evangelho por 37 anos. Esta era a sua vida. Hoje, eu espero seriamente que nós obedeçamos à vontade do Pai e entreguemos as abençoadas notícias de vida para todas as pessoas ao redor do mundo. O futuro da obra mundial é incerto. As pessoas apenas vivem um dia após o outro, sem saber como será o seu futuro. Mas, que tal nós? Nosso futuro é determinado. Está definitivamente determinado. O Evangelho será pregado em Samaria e aos confins da terra. Nossos membros perdidos da família celestial serão todos encontrados. Eles afluirão de todos os lugares do mundo. Vendo a luz da verdade de Jerusalém, eles virão para a luz. Como a Mãe Celestial disse através de 1 Tessalonicenses capítulo 4, nós seremos arrebatados para encontrarmos o Senhor nos ares. Vamos sempre nos lembrar dessa promessa e bênção. Nosso futuro não está confinado nesta pequena terra, mas será difundido incrivelmente no universo. Nosso futuro será tão maravilhoso. Por isso, no livro de 1 Coríntios, está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Deus tem preparado esse glorioso mundo celestial para nós, não é mesmo? Quando o apóstolo Paulo viu o esplendor do terceiro céu,
como ele, maravilhado, fez desde então, ele ficou até mesmo pronto para morrer pela obra do Evangelho. Do ponto de vista terreno, o apóstolo Paulo veio de uma família boa e ele era um homem de uma tribo distinta, considerando a autoridade ou riqueza física e mundana. Ele estava em uma posição bastante alta. Mas ele abandonou tudo depois de ter visto o esplendor do terceiro céu. Ele realmente viu a terra pelo espaço. Depois de ver isso, ele pensou, o que pode ser significativo, mesmo que eu me torne o maior na terra? Eu correrei em direção ao mundo eterno de Deus. Eu correrei este caminho que Deus abriu para o grandioso mundo. Ele escreveu na Bíblia, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos pensar, mais uma vez, como eu posso viver minha única vida mais significativamente de forma mais recompensadora? Para aqueles que estão vivendo apenas para as coisas terrenas, sem conhecer essa verdade, vamos fazer conhecido o reino dos céus, diligentemente. Eu quero que tenhamos tal ano abençoado. Se nós fizermos isso, todas as pessoas retornarão aos braços do Pai e da Mãe celestiais. Então nós desfrutaremos de bênçãos e glórias celestiais juntos. Deus os abençoe. Muito obrigado.